Sejam bem-vindos! Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas e hoje nós vamos ao último capítulo do estudo do livro O que é o Espiritismo. Vamos para o final. Pois é, lembrando, nós estamos fazendo do nosso programa de um tempo para cá um trabalho de lembrar os livros espíritas. Como dissemos no último programa, infelizmente nós aqui no Brasil não temos muito o hábito de ler. O brasileiro lê muito pouco. Então, eu pensei, puxa, vamos falar um pouco dos livros para despertar em algumas pessoas o prazer que é a leitura. Pois é, e começamos com as obras de Joana, foram acho que 30 programas, do André Luiz também, se não foi 30, foi 25 programas. Depois nós pegamos as obras da codificação, já passamos por quase todos. Estamos agora no livro que é o Espiritismo e o próximo será o livro O Principiante Espírita. E esses livros de Kardec, né, é importante que se diga, não são, com exceção do Evangelho, não são livros simples de ler, não é um romance, né? São livros que, para a pessoa que quer conhecer a doutrina com profundidade. E aí que vem aquele coisa, como conhecer a doutrina? Porque nós temos que ver que nós estamos no século XXI. Esse trabalho foi feito no século XIX. Existe uma infinidade de coisas que foi feita pensando lá naquela época. Então é necessário um estudo criterioso. Vou dar um exemplo. No Evangelho fala sobre o duelo. Que o duelo hoje em dia não tem mais sentido, que não sei o quê. Hoje em dia, século XIX, 1865, o duelo não fazia mais sentido. Kardec coloca isso lá no Evangelho. Só que o mundo inteiro fazia duelo. Naquela época era a coisa mais comum do mundo. Você vê na Europa, nos Estados Unidos, as pessoas duelando para limpar a sua honra. Você entende? Quer dizer, existem algumas coisas que tem que ser estudado com muito critério, com muita calma. Né? Hoje em dia, não sei, talvez até exista, mas eu desconheço alguém que sai na rua e fica todo mundo olhando e eles vão duelar. Até tem, né? Esse pessoal que quer defender seu time de futebol se unem, se juntam para brigar em função de sei lá o quê. Mas vamos voltar aqui ao nosso doutrina espírita. Nós, então, vamos ter o objetivo aqui, nosso objetivo aqui é justamente questionar, é justamente explicar, tá vendo? Ó, esse livro fala isso, será que não era interessante para você? Aquele livro tem essa característica. Tem um capítulo que fala assim. De repente você não quer ler o livro inteiro. Já aconteceu comigo em vários livros espíritas que eu tenho, um monte aí. Já doei bastante, mas ainda tenho muito livro. É você chegar e fazer assim. Eu comprar esse livro e ler somente 2 capítulos, que é o que me interessa no momento, que é o que eu vou absorver. De repente isso acontece também. Mas o ideal mesmo é ler o livro inteiro. Vamos lá. Escolhos da mediunidade. Qualidade dos médiuns, charlatanismo, identidade dos espíritos, contradições e consequências do espiritismo. Tudo isso são coisas que parecem lá do século XIX, mas não é. Escolhos da mediunidade, quando nós estamos encarnando, há uma parte das pessoas que vem com mediunidade. Todos somos médiuns, mas algumas pessoas têm a mediunidade mais aflorada. E essa mediunidade, você não vai desenvolver, a palavra não é correta falar desenvolver, porque a mediunidade já está lá, você vai educar. Você vai ter contigo algumas mediunidades, onde uma vai ser a mais forte, e as outras, elas vão meio que coadjuvante no contexto. Mas não importa, importa que nós precisamos estudar, vivenciar o Evangelho, para que essa mediunidade floresça mais e dê frutos. O que são os frutos da mediunidade? Ajudar o próximo, ajudar aquele que precisa. Qualidade dos médiuns? A qualidade dos médiuns está diretamente ao seu desempenho no bem.
sem dúvida nenhuma. Ah, mentira. Eu conheço uns caras aí que são terríveis e têm uma mediunidade. Existem dois tipos de forma de encarar a mediunidade, duas formas de encarar a mediunidade. Mediunidade com Jesus e mediunidade sem Jesus. Aí a pessoa escolhe. É um direito dela. Se ela escolher a mediunidade com Jesus, ela vai ter sofrimento, ela vai ter dificuldades. Não é um caminho simples. Ah, mas todo mundo gostaria de ser o novo Chico Xavier, né? Fechar os olhos assim, começar a psicografar. Aí todo mundo fala, nossa, você viu a psicografia dele? Oh, nossa, a vaidade vai lá no céu, né? Só que não é bem assim que as coisas funcionam. Não é assim. A mediunidade, uma vez foi perguntado ao Chico, como é que eu faço, Chico, para, vou usar de novo a palavra, desenvolver minha mediunidade? O Chico disse, faça o bem. Quanto mais você fizer o bem, mais mediunidade você vai ter. Então a mediunidade com Jesus, ela vai gerar uma infinidade de benefícios dentro do seu coração, dentro do seu espírito. A energia que você vai passar para as pessoas, os corações que você vai consolar, é maravilhoso. Não com falsa humildade, mas com uma real humildade de que somos instrumentos da espiritualidade maior. E tem a mediunidade sem Jesus. Ah, essa é uma beleza. Essa mediunidade é fácil, você ganha dinheiro, você fica bem na parada, bem na foto, é tudo lindo, maravilhoso. Essa mediunidade é fantástica. Todo mundo vai te aplaudir. Se você tem espírito perto para comunicar muito que bem, se não tem, não faz mal, você inventa e tá tudo certo, todo mundo vai achar maravilhoso. Mas as consequências depois vêm. Não é castigo de Deus, porque Deus não castiga ninguém. Não é castigo dos espíritos, não é de nada, de canto nenhum. É dentro de mim. Eu vou jogar para fora depois todo um contexto de desequilíbrio psíquico, espiritual, psiquiátrico, terrível. Então, a escolha está aí. Vamos trabalhar com Jesus, por isso que tem ali a qualidade dos médiuns. E a qualidade dos médiuns vem no charlatanismo. Não misture, o charlatanismo com aquele médium que tem animismo. O animismo não é charlatanismo. O animismo é aquele médium que está em processo de aprendizado e ele, na sua simplicidade, acha que está tendo uma comunicação mediúnica. E ele vai falar um monte de coisas bonitas, que é dele. Não tem nada de errado aí. Não tem nada de errado. Só que é dele. Com o tempo, esse animismo vai diminuindo e a mediunidade vai evoluindo, se crescendo, se manifestando melhor, em função do estudo, em função do trabalho que esse médium está tendo em amar, em fazer o bem, né? Então, o charlatanismo é quando eu tenho consciência de que eu estou enganando. E o charlatanismo está ligado com a identidade dos espíritos. Aí o espírito vem, dá uma comunicação e fala, assina Jesus. Todo mundo, nossa, você psicografou uma mensagem de Jesus. Caramba! Só que o espírito que psicografou aquilo, o nome dele é Inácio da Silva Jesus. Ele é Jesus por parte de pai. E ele assina Jesus, só que não é o mestre. É muita pretensão de alguns médiuns achar que ele está dando psicografia de Jesus. Ele pode? Pode até ser que sim, pode ser até que ele consiga. Mas é um tanto quanto muita pretensão. Desculpe a minha colocação, mas é muita pretensão de algumas pessoas em achar que recebe comunicação. Tem gente que fala que recebe comunicação de Deus. Eu já vi na internet. Vocês entram, vocês vão ver. Não, eu recebo psicografia de Deus, eu recebo de Jesus, de Maria. É complicado, mas a gente respeita. Como espírita, eu aprendi a ficar com um pé na frente e um pé atrás. Como espírita, eu aprendi a repelir 99 verdades antes de ter que admitir uma mentira, um erro, uma falsidade. Então nós temos que ficar espertos, disse Jesus. Testai se os espíritos são de Deus. Haverá falsos cristos e falsos profetas.
Então a identidade dos espíritos é um dos pontos mais difíceis da prática espírita, muito difícil. Não é fácil você identificar se um espírito é ele mesmo. O espírito dá uma comunicação bonita e assina embaixo, Bezerra de Menezes. E aí, será que é o Dr. Bezerra mesmo? Você tem do lado seu aí um médium de vidência confiável que vai falar para você, falar, olha cara, não é o Dr. Bezerra não, é um espírito até com uma certa luz, mas não é o Dr. Bezerra não. Nossa, isso vai mexer com a minha... com o meu ego profundamente. Tá louco? Claro que é, eu recebo. Imagina. Esse é o problema da entidade dos espíritos. São poucos os espíritos que dão nome. O Dr. Bezerra eu pus ele porque ele costuma dar o nome. Mas são poucos. A maioria não dá nome. Contradições. É aí que vai ter. O espírito faz um texto. Você pega o livro dos médiuns, no final do livro tem uns textos, psicografia, em que você lê, nossa, linda a psicografia, bonito. Aí o Kardec começa a pontuar, fala, olha, tá vendo esse primeiro parágrafo? Ele fala A. E no terceiro ele fala B. Ele entrou em contradição a parágrafo A com o parágrafo B. E se você lê, que nem lê qualquer coisa, passa batido. Nossa, que é um espírito. Teve um lá de Napoleão, em que o texto cheio de pompa, e assim embaixo, Napoleão. E o Kardec fala, esse texto não é de Napoleão. Para quem estudou Napoleão, quem estudou a vida de Napoleão, sabe que jamais Napoleão falaria dessa forma com o que ele está falando aí. Porque é muito difícil. Uma coisa que as pessoas não fazem hoje no mundo espírita é testar os espíritos. Aceita-se, pronto, acabou. Porque tem meia dúzia de palavra bonitinha. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Consequências do espiritismo. Quais são as consequências do espiritismo? Consequências do espiritismo é simplesmente provar que o mundo não é somente isso que está aqui. Que existem outras camadas fora do mundo físico. Que o universo físico é um, mas existe o universo espiritual. E pode ser até que exista outros universos que eu desconheço. Que o espiritismo não adentrou, porque é muita coisa. Como diz Kardec, o espiritismo não conseguiu enxergar tudo. Existem mais coisas, só que nós temos que aprender o beabá primeiro, para depois ir nessas coisas mais profundas. Então ele vai falar solução de alguns problemas pela doutrina espírita. E nesse subcapítulo ele vai falar sobre por que aquela pessoa nasce com uma série de problemas e o outro não, por que tem isso, por que tem aquilo. E o espiritismo vai dar as respostas em cima da reencarnação. Tira a reencarnação do espiritismo, fica complicado. Então o espiritismo tem reencarnação, pluralidade dos mundos, pluralidade das existências, comunicação com os espíritos e caridade. Esse conjunto, eles são harmônicos entre si, se explicam entre si. Então ele vai falar da pluralidade dos mundos, da alma. O que é a alma? É o espírito encarnado. Vou repetir, nós somos espíritos vivendo uma experiência no mundo físico. E não somos um corpo físico que tem espírito. Porque o corpo físico vai ser destruído. Acabou, você enterrou, pôs fogo, sei lá o que vai fazer. Agora o espírito continua. E aí, nesse contexto da alma, ele vai explicar que nós somos tríplice aspecto. Nós temos um corpo físico, um perispírito e um espírito. O espírito e o perispírito se fundem numa estrutura energética para dar vida ao corpo. E a nossa querida Joana vai nos ensinar, em cima dos seus livros de psicologia espírita, como que tudo isso se traduz, como que os valores do espírito, valores construtivos ou valores desequilibrados, se manifestam no corpo físico via perispírito. Ela vai falar dos arquétipos, ela vai falar das neuroses, ela vai falar do ego, e vai falar do self, de um monte de estruturas psíquicas que é o nosso espírito, nosso ser imaterial. O homem durante a vida terrestre, ou seja, temos que viver a vida, estamos aqui, fomos dados essa bendita, maravilhosa, abençoada oportunidade da vida, e nós temos que fazer o melhor de nós nessa vida.
fazer o melhor de nós para com o próximo e para nós. Quando falo para nós, são valores profundos da alma. A parte exterior, como disse o mestre, buscai primeiro o reino de Deus, o resto lhe será dado por acréscimo. Pois é. E aí ele vai fechar o livro como o homem depois da morte. Todos nós, mas não duvido a pessoa que não tem um pouquinho de preocupação com o dia que ele vai deixar de estar nesse mundo. Todos nós, um dia, vamos partir para outro mundo. Ontem, não me lembro agora, olhando numa rede social, eu vi um vídeo de um grande ator americano que está bem idoso, bem idoso. Então aquilo me chamou a atenção, porque eu assisti muitos filmes dele, aquele homem fortão, galã do cinema americano e tal, ganhando milhões, aquela coisa toda, muito legal, filmes que você te prende na tela. E hoje ele é um senhor bem idoso. Daqui a pouco vai ser anunciado o desligamento dele do mundo físico e vai para o mundo espiritual e não tem o que fazer. Então vamos fazer o melhor de nós. Mas eu não estou falando isso para você, não. Estou falando isso para mim. Eu preciso fazer o melhor de mim. Amar, perdoar, trabalhar, estudar, fazer o bem. Para quê? Porque primeiro tem que fazer o bem por fazer o bem. Nós temos que aprender a fazer o bem por fazer. Fazer bem é ótimo. Fazer mal é prejuízo. Independente se a gente vai para o plano espiritual superior, né, porque os espíritas têm essa, né? O espírita ele não acredita em céu, porque eu sou espírita. Não, mas eu acredito em plano espiritual superior. E inferno também não acredita? Não acredito em inferno. Ótimo, realmente não existe inferno. Mas eu acredito no umbral. Oh, meu Deus. Então, não se desprendeu daquele contexto da Idade Média, até hoje, não se desvinculou. Procura na internet o Deus de Spinoza, você vai ver que texto maravilhoso. O Vereza, né, aquele ator da televisão brasileira, espírita, trabalhador incansável da doutrina, ele leu um dia desse, esse texto, é simplesmente maravilhoso. É o Deus que nós temos que cultivar, não aquele Deus mitológico ou da Idade Média, mas o Deus do terceiro milênio. O Deus de Spinoza, porque perguntaram para Einstein, o grande cientista Einstein, professor, o senhor acredita em Deus? Einstein, judeu, e acreditava na reencarnação. Ele falou assim, sim, acredito em Deus, mas não nesse Deus que vocês acreditam. Como? Eu acredito no Deus de Spinoza. E aí eu fui atrás para saber quem é esse Deus de Spinoza. É simplesmente maravilhoso. Que é o que Deus quer. Deus ama a gente. Então, ele ama a gente, mas ele castiga a gente, né? Deus castiga, porque, olha, se você faz coisa errada, você vai para o umbral. Não, você não vai para o umbral. Você só vai para o umbral se você já estiver no umbral. Se a tua vida é um umbral, então você vai para o umbral, porque você já está. Mas você está com atitudes elevadas, pensamento elevado, trabalho, estudo, posicionantes na vida com energia construtiva, etc. Não tem por que você ir para o umbral. Por que vai para o umbral? Porque você errou. E quem que não errou? Que atira a primeira pedra aquele que tivesse em pecado. Então, toma muito cuidado com essas ideias antiquadas que não fazem parte do espiritismo. Tá? Mas eu sei que a gente desencarna e a gente passa pelo umbral. Sim, você está desconectando do mundo físico. Por mais que você não queira, você está enraizado com o mundo físico. Qualquer um de nós saber que hoje vai desencarnar é complicado. Uma vez eu fui dar uma palestra e eu falei assim para as pessoas no centro, falei, vamos fazer o seguinte, se agora um espírito aparecer aqui e dizer assim, dentro de 2 horas toda essa sala aqui vai desencarnar, o que você faria agora? Eu falei, eu já vou dizer para você o que nós todos faríamos. Saímos correndo, ir num cartório, já passar a casa por nome da esposa, do filho, da filha, já ia correndo que tá isso, que tá... Só atrás das coisas materiais para poder deixar tudo certinho. Ninguém ia parar para pensar, puxa vida, eu vou desencarnar daqui 2 horas. Quem é que eu tenho que pedir desculpas? Onde eu tenho que corrigir alguma coisa?
90% das pessoas vão correr atrás dos bens materiais. Como se esses bens materiais fossem nossos. Nada é nosso nessa vida, nada, nem teu corpo. Teu corpo vai ser retirado. A única coisa que é tua é você. Você é espírito. É você que está pensando, falando, agindo. Esse eu profundo, isso nem Deus tira de você. Então você vai para a espiritualidade, vou desligado já, se desligou do mundo físico, não tem por que ir para o umbral. Ah, mas eu fiz um monte de coisa errada, ele fez isso, fez aquilo. Bom, então ele já está no umbral aqui no mundo físico. Então ele já está, vai desencarnar e continuar no umbral. Nas lamentações, nos ódios, em tudo aquilo que constrói um espírito deficiente, deficitário, perturbado. Não sei a palavra que melhor se encaixa. Mas não importa. Vamos seguir em frente. Vamos continuar estudando a doutrina, vamos continuar lutando para nos melhorarmos, vamos continuar fazendo o melhor de nós dentro dessa vida abençoada que Deus nos deu. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos alegria, todos nós vamos enfrentar um momento ou outro, uma grande dificuldade, e que Deus nos dê a força e a coragem para vencer essas dificuldades. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, para que tenhamos sempre dentro de nós esse fogo profundo de amor ao próximo, a Deus e a nós mesmos. Ok? E assim ficamos por aqui, até o próximo programa, o Espiritismo em Nossas Vidas.